Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trago um vídeo super importante nessa série de vídeos que eu tô fazendo pré-ENEM. No caso, já estamos na segunda semana pré-ENEM, né? Semana que precede o segundo dia. Mas já temos uma série de vídeos aqui com várias dicas que valem tanto pro primeiro dia quanto pro segundo. Vou deixar aqui a playlist dessa série de vídeos e bora começar então. Hoje eu vou contar pra vocês como eu evitava, assim, grande parte dos meus erros por distração, principalmente na prova de matemática. Sabe aquela coisa de estar escrito lá em cima que você precisa dividir por 2, ou o que é o maior, entre várias outras que tem na prova de matemática? Eu desenvolvi um jeito de evitar essas pegadinhas ao máximo e isso me ajudou muito. Inclusive eu vou trazer aqui na prática em uma questão, como isso me salvou com uma questão. E mudou muito como eu fazia a prova de matemática. Tem coisas aqui que eu levava para todas as outras áreas e eu vou contar, mas tinha coisas que eu deixava assim específico para a matemática e que me ajudou muito. Então achei nada mais justo do que trazer esse vídeo aí alguns dias antes da prova para que vocês pudessem testar essa estratégia. E é assim, a maior dica que eu dou quando alguém vem e fala: Ana, eu erro muito distração, eu erro muita bobagem, como que você evitava isso e tudo mais. Muito melhor do que falar, eu vim mostrar a minha prova. Essa aqui é o meu ENEM 2023. Pra quem não sabe, meu nome é Anabelle e eu faço medicina na UFMG, a faculdade dos meus sonhos. E essa prova aqui, junto com o primeiro dia, foi o que me permitiu estar vivendo isso. Eu acertei 164 acertos e tive uma média de 823 pontos,26. Em matemática, especificamente, eu acertei 43 questões. Então, vocês vão ver que, inclusive, se eu não tivesse aplicado essa técnica, talvez seriam 42. Mas o que eu quero falar com essa técnica? Primeira coisa, em todas as áreas, eu grifava o que eu tava lendo. Primeiro ponto do porquê eu fazia isso. Grifar, você fica atento e percebe se você perdeu a atenção. Por exemplo, em linguagens, os textos são gigantes. Nas outras áreas não que esteja muito diferente, mas se eu me perdesse no texto, eu não precisava esperar até o final e ter aquela sensação: ai meu Deus, eu não entendi nada, sabe? Nossa, fiquei confusa ali no meio. Se eu tava grifando, a partir do momento que eu não tava mais dando conta de grifar, eu já voltava no início e recomeçava pra entender, pra realmente pegar a linha de raciocínio. Então eu não precisava, às vezes, ler um texto de 15 linhas, chegar na última linha e perceber que eu não entendi o que eu tava lendo. Então grifar me ajudava nisso, primeiro ponto. Segundo ponto, especificamente na prova de matemática, o que eu grifava? Números, tudo que eu precisava ter para resolver aquela questão. Então dados das questões. Então era bem direto, eu vou mostrar mais de perto, mas eu grifava os dados. E agora está assim, ponto crucial. Eu circulava as informações que eu via que eram perigosas. O que é uma informação perigosa? Quando ele vai lá e fala que é o maior, ou melhor custo-benefício, ou menor, ou mais caro. Por quê? Se ele quer o mais, tem o menos. Se ele quer o maior, tem o menor. Ou seja, a gente pode chegar em dois resultados, no mínimo, né? Porque pode ter o menor, o maior, o do meio. A gente pode chegar num resultado que pode ter nas alternativas, mas que não é o que ele quer. Ele quer o maior, por exemplo. Então eu ia lá e circulava essas palavras. Eram as palavras assim de maior perigo e eu me adiantava aos meus erros. Então eu sabia que se tinha um maior, eu podia calcular o menor e errar. Então eu tentava ali adiantar os erros, realmente circulava pra me chamar atenção e eu não ter que ficar com aquilo na cabeça o tempo todo, porque na hora que você começa o cálculo, você vai ficando entusiasmado que você tá dando conta de fazer. E às vezes você chega no resultado, já tem ali na alternativa, normalmente é uma das primeiras, só que você precisava fazer um pouquinho mais, precisava progredir mais na questão para achar a alternativa que eles queriam. Às vezes é um dividir por 2, às vezes é um multiplicar, mas se você não usa essa técnica, você só vai descobrir isso na hora da correção. E na hora que você parar ali e acabar vendo que você errou a questão. Então, basicamente era isso. E por último, o que eu fazia? Depois de ter resolvido a questão, eu passava os olhos rapidamente no que eu tinha grifado e no que eu tinha circulado
pra ver se eu não deixei nada passar, se não deixei nada pra trás. Então por que eu simplesmente não releio a questão? Porque reler a questão vai te tomar muito tempo. Vão ter questões que vão ter um texto desse tamanho que metade das coisas escritas não fazem menor diferença. Vou tentar achar uma questão assim aqui. Antes de mostrar as questões na prática, onde eu mostro e como isso me ajudou, temos o exemplo dessa questão aqui, enorme, quase uma página, e eu marquei simplesmente duas coisinhas, não marquei nada no enunciado, ou seja, as duas coisas mais importantes estavam nessas duas linhas, que eram os dados mais importantes da questão enorme. Imagina eu ter que reler isso, e olha a diferença de eu ter que reler só duas partezinhas da questão. Então isso me ajudava a poupar tempo e direcionar. Porque quando você relê a questão, se for uma questão muito grande, você não dá nem conta de ver aonde são as partes mais importantes, ter certeza que você colocou aquilo, se você não deixou nada passar. Agora sim vou mostrar na prática, em algumas questões que eu selecionei aqui, como que eu fazia. Aqui, como eu falei, eu grifava as partes importantes da questão. Você viu que desse textinho aqui eu não grifei nada, porque não era importante. Grifei essa parte aqui, essa, e eu circulei essa parte aqui, que é maior. Então, lembrando, vai ter um menor. Então, se tem um menor, eu sempre circulava para ter certeza que eu ia escolher o maior. E, ok, mostrei um exemplo. Segundo exemplo, aqui também. Então, eu grifava, circulava os dados mais importantes. Aqui eu circulei uma coisa que estava escrita assim, em porcentagem. Porque se você pode fazer a questão em porcentagem, você também pode fazer ela em valor absoluto. E se eu fizer em valor absoluto, eu tô errando. Então, eu já me antecipei esse erro. Mas a questão que eu queria mais mostrar pra vocês é essa questão aqui. Eu vou tentar focar o máximo que der. Essa questão aqui, vocês podem ver, eu grifei aqui, grifei aqui, grifei aqui, aqui. Ela tinha mais informações relevantes. Mas basicamente falava assim na questão. Depois vocês podem pesquisar. Ela é a questão 161 do caderno cinza do Enem 2023. Vocês podem pesquisar caso não esteja dando pra ver certinho aqui. Mas ela falava que o produto 2 ia parar de ser produzido no mês seguinte que o produto 1 superasse o produto 2 em vendas. E o que acontece? Você tem os dados da questão. Eu fui lá, calculei julho, percebi que não era ainda, calculei agosto e percebi que nesse mês ia acontecer a superação. O que eu fui lá, feliz da vida, marquei agosto, porque no cálculo eu achei a resposta, supostamente, porque na minha cabeça o meu primeiro objetivo foi, vou procurar um mês em que o produto 1 supera o produto 2 em vendas. Esse foi o meu primeiro objetivo. E eu esqueci que na questão, exatamente nessa parte aqui, falava que o produto 2 ele ia parar de ser vendido no mês seguinte. Ou seja, o que eu fiz depois que eu marquei agosto? Fui ver os pontos importantes. O certo era nem eu marcar ainda, era eu ter visto antes de marcar. Mas eu fui lá, marquei pra vocês verem como eu tava ansiosa e voltei aqui nos pontos importantes, olhando. Aí quando eu olhei aqui eu falei, gente, mas não é o mês que supera, é no mês seguinte. Aí eu vim aqui e marquei setembro, que era o mês seguinte e foi assim que eu garanti mais uma questão. Então, eu realmente trouxe essa questão aqui para mostrar para vocês como isso ajuda e como pode te salvar aí em algumas questões a mais que com certeza podem fazer diferença aí na sua aprovação. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu venho responder. Mas, basicamente grifa os dados mais importantes. Se antecipa aos erros, então assim, circula aquele ponto crítico. Eu devia ter circulado o mês seguinte, eu nem fui capaz de perceber a pegadinha ali no momento tão forte como ela era, né? Eu deveria já ter circulado, mas por eu ter grifado, eu fui capaz de voltar e perceber que eu não tinha considerado isso na hora da minha resposta. E depois de grifar, circular, faz a questão com calma, retoma os pontos que você grifou rapidamente, vê se tudo aquilo que você grifou você realizou na sua questão e aí sim, marca a sua alternativa com certeza e bora pra próxima.
Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, que isso garanta algumas questões a mais no dia da prova pra vocês, que vocês evitem e diminuam cada vez mais as distrações, e eu agradeço muito. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, estamos muito perto de 10 mil inscritos. Tenho vários outros vídeos de dicas aqui também, sobre a minha trajetória, eu indo fazer o Enem ano passado. Desejo uma ótima prova pra vocês. Esse é o último vídeo dessa série, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, não esqueçam de deixar o seu like e de deixar o seu comentário também com qualquer dúvida ou sugestão de vídeo. Um beijão, uma ótima prova, tenham calma, mostrem tudo que vocês aprenderam, se dedicaram ao longo do ano. E é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.